Fala rapaziada, tudo bem? Olha, mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Igor Pagiola, sou médico neurologista e neurointervencionista. E você sabe, aqui no canal eu falo muito sobre as doenças cerebrovasculares e principalmente sobre a neuroradiologia intervencionista. Então, esse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma alteração que você pode ver na angiografia, que ela não é tão comum, mas pode aparecer no seu dia a dia, que é sobre a fenestração. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, lembre-se de curtir esse vídeo, encaminhar para quem você acha que também vai curtir. Não deixe de se inscrever no canal para você não perder nenhum dos vídeos que vão surgir aqui sobre a neuroradiologia intervencionista, tá certo? Então lembre-se, inscreva-se no canal, curta e encaminhe esse vídeo para quem você acha que também vai curtir esse vídeo. Então vamos lá para esse nosso vídeo de hoje sobre as fenestrações das artérias. Um primeiro dado muito importante que eu preciso que você entenda é que existem duas alterações que podem ser confundidas. Um é a fenestração e dois é a duplicação. Mas Igor, como é que eu vou diferenciar essas duas coisas? Primeira coisa, primeiro dado muito importante. As duplicações das artérias é quando nós vamos visualizar duas origens diferentes e essas artérias se unem para formar um vaso único. Essa é a duplicação. E eu dou exemplo muito que você pode ver na angiografia, que são as duplicações da origem das artérias vertebrais, por exemplo. Então eu posso ter duas origens vindo da artéria subclávia e elas se unem para formar uma vertebral única até o final. Isso é duplicação, origem diferente desses vasos. Lembrando que na artéria vertebral do lado esquerdo, essa origem ela pode ser tanto da subclávia quanto do arco aórtico. Essa é a mais comum duplicação que nós podemos ver. E as fenestrações? As fenestrações são diferentes. A fenestração ela vem em um vaso único, eles se separam em dois canais diferentes, mas se unem novamente e continuam nesse vaso único. Então isso é uma fenestração. Fenestra nada mais é que uma janela. Então é exatamente esse posicionamento. Eu vejo então, minha mão é um vaso, minha outra mão é outro vaso, e eles se separam, mas eles se unem depois. Isso é a fenestração, a origem ela é semelhante. Então eu vejo aqui, ó, um braço meu é um vaso, meu outro braço, eles se separam para formar essa fenestra, essa janela, mas se unem depois. Esse é o conceito de fenestração. E se você for olhar na literatura, a prevalência de uma fenestração, por exemplo, na artéria basilar, vai variar de 0,6 a 1,9% das artérias vertebrais. E um outro local muito comum de apresentar as fenestrações é na artéria basilar. E na artéria basilar isso aí pode variar até de 0,6% a prevalência nas angiografias. É claro que pelo aumento da qualidade das imagens da angiografia, esse diagnóstico está vendo cada vez mais frequente. E outro dado muito importante que você precisa saber: as fenestrações elas podem estar associadas sim a aneurismas, principalmente da artéria basilar. Então, nessa região, em todo o território da artéria basilar, pode se formar fenestrações. O mais comum é no terço proximal, logo depois da junção das artérias vertebrais. Para você entender o motivo dessas fenestrações, você tem que voltar lá na embriologia. E na embriologia, você tem que lembrar que eu tenho dois vasos paralelos, as artérias longitudinais neuronais, que são artérias que vão formar a artéria basilar, e elas têm comunicações entre essas duas. E muitas vezes, quando tem um problema na comunicação ou a manutenção dessas artérias comunicantes, pode ocorrer então essa não fusão, formando a fenestração. O mesmo ocorre lá nas artérias vertebrais. A artéria vertebral ela surge lá do sexto e da sétima artéria intersegmentar posterior, que comunica a artéria dorsal, essa artéria longitudinal neural, e existem 7 artérias intersegmentares, e essas artérias podem não desaparecer de forma completa, levando assim a um quadro de fenestração. E também essa explicação embriológica vai servir para explicar também a formação de origem dupla, quando o sétima e sexta artéria intercostal, a artéria intersegmentar não desaparece e mantendo essa origem dupla. Então perceba, há duas coisas completamente diferentes, as duplicações e as fenestrações que você deve conhecer. Em alguns casos,
as fenestrações podem estar associadas a aneurismas, principalmente do artério basilar, porque as fenestrações vão levar a dois pontos importantes: um turbilhonamento do sangue nessa região, e as paredes das regiões fenestradas são mais fáceis de formar os aneurismas, pois são mais friáveis, tá certo? Então são duas explicações para você entender por que em algumas fenestrações podem estar associados a aneurisma, tá certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não deixe de comentar aqui qual outro tema da neuroradiologia intervencionista que você quer saber. Eu vou preparar ele para você. Um grande abraço e fique com Deus.